Graças, paz, irmãos. Que bom estar aqui para compartilhar com os irmãos a palavra de Deus. E nós queremos iniciar nesta noite, queremos falar a respeito analisar o livro de Gênesis, a partir da vida de Abraão. É muito interessante a vida do pai de todos aqueles que creem, então vamos estudar a partir daí e vamos seguir nas outras noites, nos outros vídeos, falando sobre esse assunto, porque traz grandes orientações para a nossa vida. Mas, primeiramente, vamos orar. Pai querido, Pai de amor, Pai de bondade, Pai fiel, o Senhor é o Todo-Poderoso, nós louvamos o seu santo nome e agradecemos, porque o Senhor nos fez para derramar sobre nós o seu amor. Nós te louvamos, meu Deus, e pedimos que seja o Senhor a falar através deste seu servo. Em nome de Jesus, amém. Muito bem. Abra sua Bíblia, por favor, no livro de Gênesis, do capítulo 11, vamos começar com uma leitura a partir do versículo 31. Tomou Tera, ou Terá, o pai de Abraão, tomou Tera a Abrão, seu filho, e Ló, filho de Harã, filho de seu filho, e a Sarai, sua nora, mulher de seu filho Abrão, e saiu com eles de Ur dos Caldeus para ir à terra de Canaã. Foram até Harã, onde ficaram. E havendo Tera vivido 205 anos ao todo, morreu em Harã. Ora, disse o Senhor a Abrão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação e te abençoarei e te engrandecerei o nome, se tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. O texto dá a impressão de que Deus falou com Abrão logo após a morte de seu pai Tera, ainda na terra de Harã, a cidade de Harã. Porém, não foi isso que aconteceu. Abra, por favor, comigo a sua Bíblia, no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 7, e ouça o que Estevão falou. Atos 7, 2 e 3. Estevão respondeu: varões, irmãos e pais, ouvi. O Deus da glória apareceu a Abraão, nosso pai, quando estava na Mesopotâmia, antes de habitar em Harã. Quando estava na Mesopotâmia, antes de habitar em Harã. Ele disse: sai da tua terra e da tua parentela e vem para a terra que eu te mostrarei. Então veja que Deus se manifestou a Abrão quando este ainda estava em Ur, na Caldeia, na Mesopotâmia. E a distância de Ur para Harã é uma distância muito grande, é quase todo o tamanho do rio Eufrates. Então, é uma distância grande de Ur até Harã. Mas então, se Deus falou com Abrão, por que aqui em Gênesis 11, 31 diz: tomou Tera a Abrão seu filho e a Ló filho de Harã, Arão filho de seu filho e a Sarai sua nora, mulher de seu filho Abrão, e saiu com eles de Ur dos Caldeus. Por que diz isso? Porque Tera saiu como comandante, se Deus falou com Abrão. Na verdade, há dois fatores importantes aí. Primeiro, uma questão de cultura. Um pai nunca era comandado por um filho. O pai era sempre o comandante. Embora Deus tivesse falado com Abrão, ele comunicou à família
E o pai, então, decidiu sair e passou a comandar o grupo que iria até Canaã. E há um segundo fator ainda. O livro de Yashar diz que Abraão, e esse livro de Yashar, ele, na Bíblia, é chamado de o livro dos justos. Esse livro de Yashar diz que Abrão, que o pai de Abrão, Tera, era o principal oficial de Nimrod. E o reino de Nimrod estava colocado ali naquela região. Nimrod é, para você conhecer esse personagem, ele é filho de Cush. Cush era filho de Cã. Então é bisneto de Noé, o Nimrod. Neto de Cã, o filho amaldiçoado de Noé. Então, diz a palavra do Senhor em Gênesis 10, 8 em diante, diz: Cush gerou a Nimrod, o qual começou a ser poderoso na terra. Começou a ser, porque não havia pessoas assim dominadoras na terra, e ele começou a ser poderoso na terra. Foi valente caçador diante do Senhor. Daí dizer-se como Nimrod, poderoso caçador diante do Senhor. O princípio do seu reino foi Babel, Ereque, Acade e Calné na terra de Sinar. O que isso nos ensina a respeito de Nimrod é que naquela época a população da terra estava espalhada sobre a terra. E então veio Nimrod e começou a constituir cidades e a reunir estas cidades embaixo do seu governo. Versículo 11 diz: daquela terra saiu ele para a Assíria e edificou Nínive, Reobote-ir e Calá, e entre Nínive e Calá a grande cidade de Rezém. Então você observa que ele foi criando cidades, aglutinando estas cidades. Ele foi o fundador do Império da Suméria. A Suméria começou então com Nimrod. Ele foi o primeiro grande imperador entre os homens. E Tera, pai de Abraão, teria sido o oficial do seu reino. Então, Tera conhecia aquele território. Daí porque ele saiu como comandante por conhecer o território. Da cidade de Ur, eles não poderiam atravessar o rio Eufrates e entrar na terra prometida, entrar em Canaã, porque de Ur, atravessando, iria dar no deserto da Arábia, ou no hoje deserto da Arábia Saudita. Teria que caminhar realmente até Harã para então entrar em Canaã. E daí porque era Tera que levou o seu grupo, comandou o seu grupo desde Ur até Harã. E então diz a palavra do Senhor: e havendo Tera vivido 205 anos ao todo, morreu em Harã. Eles chegaram em Harã e ali permaneceram, e permaneceram por um longo tempo. Eles não entraram imediatamente em Canaã, ainda permaneceram em Harã por algum tempo. E por que permaneceram em Harã por algum tempo? Por que não entraram imediatamente em Canaã? Por uma razão muito simples: Deus não permitiu em virtude de Tera ser idólatra. O mesmo livro de Yashar diz que Tera era fabricante de ídolos. Os judeus contam até uma historieta interessante sobre esse assunto, que não se sabe se é verdade ou não, mas vou repetir aqui para os irmãos. Certa vez, em Harã, Tera
teve que sair de casa e disse a seu filho Abrão: Abrão, eu vou sair, olha aí, pelos meus deuses, os deuses que eu fabriquei. Não deixe que ocorra alguma coisa com eles. E então Tera saiu. Abrão ficou em casa com os ídolos e quebrou os ídolos todos, deixando o maior deles apenas. Tempos depois, então, retorna para casa Tera, e ao ver todos os seus ídolos quebrados e apenas o maior de pé, ele perguntou a Abraão: não te deixei para tomar conta dos meus deuses? O que foi que tu fizeste com eles? Eu não fiz nada, disse Abraão. Apenas o maior deles é que se aproveitou quando eu saí repentinamente da sala, ele quebrou todos os outros e ficou só ele. E então Tera diz a Abrão, como poderia ele ter quebrado os outros? Ele tem olhos, mas não vê. Ele tem mãos, mas não apalpam e não fazem nada. Ele tem pés, mas seus pés não andam. Como poderia ele ter quebrado os outros? E então Abrão disse para eles: se ele tem olhos e não vê, tem mãos que nada fazem e pés que não andam, então não é Deus. Por que não adoras o Deus verdadeiro? Apenas uma ilustração, mas então Tera era idólatra. E nenhum idólatra entra na terra prometida. A terra de Canaã simbolizava a vida abundante que Jesus haveria de trazer para os seus. Jesus disse: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. E então, aqui no capítulo 12, no versículo 1, 2 e 3, Abrão lembra da promessa do Senhor. Sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai e vai para a terra que te mostrarei. Deus então queria tirar Abraão da sua própria segurança, do seu próprio círculo familiar, do seu círculo social, para começar com Abrão uma nova experiência de vida. Para começar com Abrão um povo que fosse segundo o coração de Deus, porque aquele povo onde Abraão habitava, a sua própria família, estavam contaminados pela idolatria. Eles não tinham condições de ouvir a voz de Deus. Não estavam preparados para isso e nem obedeceriam. Então Deus diz para ele que saísse de lá, largasse a segurança que ele tinha lá para se aventurar por fé nos braços de Deus. E o Senhor prometeu: de ti farei uma grande nação. Não havia desejo maior do que ter uma grande nação. Porque todo aquele que gerasse uma grande nação, essa grande nação saberia se defender. Porque naquela época, cada povo procurava se apossar do outro povo, fazer do outro povo escravo, para que esse outro povo o servisse. E então, todos, para se defender, e além disso, para que sua prole aumentasse, todo mundo queria que a sua prole aumentasse, todos queriam constituir nações. Então, isso, quando chegou esta promessa, agradou profundamente Abraão. De ti farei uma grande nação e te abençoarei. Quando Deus não qualifica a bênção, quando Deus não diz que tipo de bênção significa todas as bênçãos de Deus.
Então Deus estava dizendo: te abençoarei com tudo aquilo que eu possuo, com tudo aquilo que eu tenho, com todas as minhas bênçãos. E te engrandecerei o nome. Prometeu a Abraão que Abraão seria uma celebridade. E então ele diz: se tu uma bênção. Foi uma determinação de Deus. Eu vou te abençoar para que sejas um abençoador. Se tu uma bênção. Aqui Deus nos ensina que Ele nos enxerga como canais de bênçãos. Ele nos abençoa para que venhamos a abençoar a outros. E não para que deixamos morrer a bênção em nós. Deus é um Deus de amor, e quem ama quer o bem dos outros, quer o bem de todos. E justamente por isso ele disse a Abraão: Abraão, eu estou te abençoando desta maneira, eu te amo, e então você deve também amar para abençoar os outros. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. E de fato, esta promessa foi cumprida. Deus abençoou as famílias da terra, porque foi de Abraão e da sua descendência que veio a Bíblia Sagrada, que abençoa todos. Foi de Abraão e de sua descendência que veio o Senhor Jesus Cristo, que veio para abençoar a humanidade inteira. E ele, realmente, de ti farei uma grande nação. Aqui, não somente a nação de Israel é a grande nação de Abraão, mas Abraão é pai de todos aqueles que creem. E a Bíblia Sagrada nos mostra que Deus apanhou o povo de Israel, as 10 nações do norte, quando os assírios ali invadiram, e o rei Salmaneser levou cativos as 10 tribos de Israel, deixando apenas 2, as 10 tribos do norte foram levadas. Os assírios tinham por hábito espalhar os povos que eles conquistavam, diferentemente dos babilônios. Os babilônios levavam para a sua terra. A Síria espalhava entre as várias nações que eles tinham conquistado, porque eles tinham o objetivo de fazer com que aquelas nações que tinham sido conquistadas, elas perdessem a sua identidade nacional. Elas perdessem a sua, entre parênteses, religião, perdessem a sua cultura, porque iriam se miscigenar com outros povos, se misturar com outros povos, e assim perderiam sua identidade nacional. Por isso os assírios procediam assim, e fizeram isto com os israelitas, com as 10 tribos que levaram. E isto não aconteceu com a tribo de Judá, que foi levada para o cativeiro de Babilônia. Não aconteceu. Então, depois, judeus foram espalhados pelo mundo inteiro, mas quando foram para a Babilônia, foram levados toda a tribo de Judá, junta, em conjunto. Então, o que nós temos aqui? Tipificado aquilo que o Senhor Jesus realiza na nossa vida. Sai da tua terra, daquilo que te dá segurança, daquilo que tu julgas que são as tuas bênçãos, aquilo em que tu confias, aquilo que é o teu lugar de conforto. Sai da tua terra, sai da tua parentela. A tua parentela crê em Jesus? Não, não crê. Então sai de lá, não no sentido de abandonar os parentes, mas de não seguir mais a forma de pensar da parentela, não se envolver mais das coisas do mundo que a parentela se envolve, e da casa do teu pai, e vai para a terra que te mostrarei.
é uma aventura, mas que você entra nesta aventura pela fé na palavra de Deus, pela fé em Deus. Não é um salto no escuro, como disse Kierkegaard, que a fé era um salto no escuro. Kierkegaard era um teólogo dinamarquês, mas ele errou redondamente. A fé não é um salto no escuro, é um salto na luz da palavra de Deus. E foi isso que Abraão fez. De ti farei uma grande nação, e hoje nós que pertencemos ao Senhor, que confiamos na palavra de Deus, somos componentes dessa nação, e te abençoarei, esta bênção nos é dada, e essas duas primeiras, e te engrandecerei o nome, estas duas primeiras bênçãos, farei de ti uma grande nação e te abençoarei, são as duas maiores bênçãos prometidas por Deus a Abraão. E a carta aos Hebreus diz que essas são as duas maiores bênçãos da salvação. Naturalmente está falando de bênçãos terrenas da salvação. Vamos ver então Hebreus capítulo 6, isto que dissemos. Hebreus capítulo 6, carta aos Hebreus capítulo 6, do versículo 9 em diante, diz a santa palavra do Senhor. Quanto a vós outros, todavia, ó amados, Hebreus 6, 9, estamos persuadidos das coisas que são melhores e pertencentes à salvação, ainda que falamos desta maneira. Mais adiante, o autor sagrado vai revelar quais são as coisas melhores e pertencentes à salvação. Então, preste atenção. Versículo 10. Porque Deus não é injusto para ficar esquecido do vosso trabalho e do amor que evidenciastes para com seu nome, pois servistes e ainda servis aos santos. Nós somos salvos, não apenas para ficar sentados no banco da igreja, não apenas agora para usufruir das gloriosas bênçãos de Deus, nós somos salvos para servir a Deus. A segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, versículo 15, diz que o Senhor Jesus morreu por todos, para que agora aqueles que vivem a vida de Deus, a vida eterna, vivam para aquele que por eles morreu e ressuscitou, e não para si mesmos. Então o salvo não foi salvo para viver para si mesmo, mas para viver para Deus e em favor dos outros. Assim fomos salvos. E isso traz consequências abençoadoras. E o versículo 10 diz, porque Deus não é injusto para ficar esquecido do vosso trabalho e do amor que evidenciastes para com seu nome, pois servistes e ainda servis aos santos. Aquele que procura ganhar vidas com todo empenho e dedicação e fazer discípulos, fazendo essas coisas como sua razão de viver, essas pessoas estão servindo a Deus da forma que Deus quer ser servido e manifestam amor ao nome do Senhor e amor às pessoas. É dessa maneira. Versículo 11. Desejamos, porém, continue cada um de vós mostrando até ao fim a mesma diligência para a plena certeza da esperança. O autor sagrado aqui está dizendo, desejamos, continue cada um de vós mostrando até o fim, não apenas no princípio, mostrando aquele empenho, aquele esforço, aquela dedicação, não, até o fim. Que fim? Até alcançar a grande bênção, a vida abundante. Até o fim, a mesma diligência para a plena certeza da esperança, para que tenhamos a plena certeza daquilo que nós esperamos. Daquilo que nós esperamos com certeza de receber.
o que é que nós esperamos com certeza de receber? As coisas prometidas pelo Senhor, a vida abundante prometida. Para que não vos torneis indolentes, mas imitadores daqueles que pela fé e pela longanimidade herdam as promessas. Aqui Paulo, o provável autor da carta aos Hebreus, diz que ele deseja que continuemos mostrando diligência até o final, para que nós não nos tornemos molengas, indolentes, mas imitadores daqueles que pela fé e pela longanimidade herdam as promessas. Como é que nós herdamos as promessas de Deus? Por meio da fé, de aplicar a fé na palavra de Deus, e por meio da longanimidade. O que é longanimidade? É esperar com fé e paciência. Você crê e continua esperando pacientemente com essa mesma fé. E isso é longanimidade. E é assim que nós recebemos as bênçãos de Deus. Mas eu pergunto, se eu já tenho fé, por que preciso ainda esperar pacientemente na fé para receber a bênção do Senhor? Aqui mesmo a carta aos Hebreus, no capítulo 10, versículo 36, 10:36. Com efeito, tendes necessidade de perseverança na fé, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Então, por que precisamos de longanimidade, de esperar com paciência? Porque muitas vezes não estamos adequadamente preparados para a bênção, e então Deus vai trabalhar em nós para que estejamos preparados, para que façamos a vontade de Deus e estejamos preparados para receber a bênção. Desde porque, então, recebemos pela fé e pela longanimidade. Vamos voltar aqui para Hebreus, capítulo 6, versículo 13 agora. Pois quando Deus fez a promessa a Abraão, visto que não tinha ninguém superior por quem jurar, jurou por si mesmo, dizendo: certamente te abençoarei e te multiplicarei. Aqui estão as duas maiores bênçãos da salvação. Multiplicarei um povo para ti e te abençoarei com todas as minhas bênçãos, com a vida abundante. E assim, depois de esperar com paciência, obteve Abraão a promessa. Então, amados, as promessas que o Senhor fez a Abraão, ele cumpriu. E as promessas que o Senhor também fez para nós, ele haverá de cumprir. Nós fomos salvos, fomos incluídos na descendência de Abraão, e as bênçãos prometidas a Abraão são bênçãos que também nos são prometidas. De modo que, meu amado irmão, jamais perca a sua esperança. Você foi feito e salvo para ser conduzido à vida abundante. E aquele que te conduz não falha. Infelizmente, muitos filhos de Deus, muitos crentes, não têm entrado na vida abundante, mesmo tendo as promessas de Deus. Por quê? Porque o meio de se entrar lá é pela fé e pela perseverança, pela longanimidade. Enquanto você tiver um sonho que veio de Deus para a sua vida e você estiver confiando neste sonho, na realização deste sonho, Deus não permitirá que você morra.
Aqueles que morrem no deserto são os que perdem a confiança, os que perdem a paciência e se desesperam. E então vêm as serpentes abrasadoras e os destroem. Mas, de modo que precisamos manter a fé. Pode demorar, como demorou para o povo de Israel, que passou 40 longos anos no deserto, mas entrou na terra prometida. E assim, todo aquele que se mantiver em fé nas promessas de Deus e com paciência esperar a realização das promessas, esse receberá, não morrerá antes. Então, aguarde, Deus tem vida abundante para você. Fique com Deus, que Deus te abençoe, querido irmão. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like, inscreva-se no canal, ative o sininho e compartilhe. O link para o e-book Orientações Bíblicas Básicas está na descrição deste vídeo. Acesse e tenha uma ótima ferramenta para o fortalecimento na fé e no conhecimento das Sagradas Escrituras.